Pare e pense, se dinheiro é o garantidor de realização e reconhecimento na nossa sociedade, por que então gente como Elon Musk, o homem mais rico do mundo, precisa ficar o tempo todo dopado? Pois é, acaba de vir a público através do New York Times que pelo menos nos últimos 2 anos o Elon Musk, que supostamente já era um grande dependente químico, virou um sujeito praticamente um zumbi desde que se aproximou do Trump. O que é curioso, porque a ideia que se vende para o nosso mundo é que quanto mais poder, mais realizada a pessoa está. E quanto mais realizada e mais feliz. E se você está feliz, você precisa ficar se entupindo de substâncias, fanatismo e perseguições. Para quê? Porque, na verdade, isso é uma grande falácia, é um grande engano que nos vendem de que o dinheiro será a solução de todos os problemas. Basta você olhar esse corre-corre do nosso dia a dia para garantir o sustento, e aqueles que acreditaram mais que isso e abdicaram do convívio familiar, de suas boas relações de vizinhança, de uma vida mais tranquila, na obsessão de acumular e acumular e acumular, e agora no fim da vida se tornaram essas pessoas amargas e ressentidas que as pessoas só toleram estar por perto se estiver recebendo. Pois é, tudo isso acontece porque a gente está indo num caminho que vai contra a nossa natureza humana e contra a própria natureza ao nosso redor. E sabe qual a chance disso ter sucesso? Zero, porque até quando você ganha, você perde, porque quando mais você ganha contra a sua própria natureza, menos você é você mesmo. Pois é, uma grande contradição que o Krishnamurti já lembrava lá atrás, de que não é nenhum sinal de saúde estar adaptado a uma sociedade doente. E que a sociedade mais doente que a nossa, uma sociedade que avançou tecnologicamente acima de todas as outras ao longo da história e que tem real condição de garantir prosperidade para todo mundo, casa para todo mundo, vida confortável para todo mundo, segurança para todo mundo, comida, alimentação para todo mundo, mas e menos trabalho, cota de sacrifício para todo mundo, mas ela faz exatamente o contrário. Ela aproveita desses recursos para martirizar a maioria das pessoas, para concentrar a riqueza na mão de gente estúpida, como Elon Musk, ao custo das pessoas viverem com medo de faltar para elas. Afinal, está esfregado na nossa cara o tempo todo, em tudo quanto é esquina das grandes cidades, que aquele que não rezar a cartilha da perversidade dessa gente vai parar no olho da rua, vai passar fome e privação. E assim a gente vai construindo com essa gente medíocre no poder, que coloca o dinheiro acima de tudo, transforma o dinheiro numa verdadeira religião, profissão de fé, uma verdadeira destruição desnecessária. E é por isso que essa gente muito rica, empoderada, vive aí precisando recorrer a drogas e outros subterfúgios. Porque se ao seu redor, a sua riqueza, o ouro, a ostentação, faz com que ele atraia toda sorte de gente falsa ao seu redor, oferecendo falso afeto, oferecendo palmas falsas, oferecendo um monte de coisas, principalmente inveja, em contrapartida, todo o ônus que a presença dessas pessoas causam no mundo, o impacto que causam não só na vida das pessoas, mas das nossas florestas, dos animais, na qualidade do ar, na qualidade de vida em geral, tem um preço e um fardo muito pesado que o subconsciente dessas pessoas sabe e vai cobrar. O subconsciente sabe que essa gente, apesar de se vender a embalagem de gênios porque conseguem acumular mais dinheiro que todo mundo na base da trapaça, sabe que na verdade são pessoas medíocres, vazias, sem cultura, sem nada. E é por isso que eles buscam essas fugas da realidade, quando não no meio do mundo das drogas, no meio de outros fanatismo religioso, jogatina, esbórnia, enfim, tudo que não presta, porque o sujeito precisa fugir de si mesmo, porque ele vai contra a sua própria natureza. Afinal, o ser humano deveria ter aprendido ao longo de todos esses milênios que ele só se tornou o animal mais poderoso da Terra porque ele é o animal mais frágil da Terra. Curioso, né? Porque todo mundo nasce prematuro. Você não percebeu isso? A gente leva pelo menos 2 anos para começar a se virar. Uma criança recém-nascida sequer consegue
dar uns primeiros passos, falar, se comunicar, comer sozinha. Portanto, se nós não aprendermos desde o começo a cooperação, nós teríamos nem existido enquanto espécie. Entretanto, a turma cresce e acha que é independente, que não precisa de ninguém. Uma grande falácia e um alto engano que não sobrevive até a experiência de abrir a geladeira. E eu desafio quem está assistindo esse vídeo, chegou até aqui, que faça essa experiência ao final do vídeo. Vai lá, abre a sua geladeira e olha lá dentro o quanto de coisa só está ali, não porque você se virou e fez com que elas aparecessem na sua geladeira. Você não plantou, você não produziu, você não transportou, você não fez nada. Foi preciso uma grande cadeia de pessoas interligadas, um monte de gente se ajudando para que as coisas chegassem e você tivesse uma vida mais confortável. E se isso é tão necessário, por que então, em vez da gente ir por um caminho onde todo mundo possa ter menos conflitos, menos dificuldades e, consequentemente, menos necessidade de viver com medo e ficar acumulando sem necessidade, a gente vai pelo caminho sempre inverso, sempre de querer tirar do outro, sempre preocupado em ter um carro melhor que o do vizinho, uma casa mais bonita que a do vizinho, sem olhar se de repente a sua qualidade de vida está tão boa quanto a do vizinho, que você está tão se achando melhor porque ele tem um carro velho e você tem um carro novo. Você já parou para perceber que ele pode ter um carro novo, mas ele tem tempo para se dedicar à sua família, ele consegue sair para comer uma pizza de vez em quando com seus familiares, os filhos dão atenção, ele brinca com os filhos no seu tempo livre, ele brincaria ainda mais, ajudaria a educar, se você não estivesse forçando o goela abaixo, que ele tem que trabalhar até a morte para ele não pensar e ser um ressentido como você. Pois é, gente, o caso do Elon Musk, que não é isolado, e eu posso garantir isso para vocês, quanto mais acesso a dinheiro, riqueza material, mais e mais o potencial de consumir drogas e sentir sozinho no mundo é realidade. Eu fiz há 18 anos atrás, realizei uma grande pesquisa na cidade de São José dos Campos, a partir do ISLANUD, o Instituto da América Latina da ONU, para verificar o potencial de uso de drogas e as relações familiares. E a gente, em vez de fazer uma amostragem de pesquisa convencional, resolvemos fazer quase uma coisa censitária. E em cada escola do município, tanto as públicas quanto as privadas, nós fomos levar uma amostragem de pelo menos umas 100 crianças por escola, o que deu mais de 6.800 crianças entrevistadas. E sabe o que a gente verificou? Que apesar de todas as dificuldades das crianças de escolas públicas, o acesso delas ao mundo das drogas, as relações familiares delas eram muito melhores, elas tinham um ambiente afetivo melhor. Em contrapartida, quão mais rico era o colégio, mais proporcionalmente essas crianças já estavam tendo acesso a drogas, já tinham um alto e elevado nível de desrespeito à autoridade, ou seja, aprenderam com os papais a desrespeitarem professores, a desrespeitarem todas as pessoas adultas ao seu redor, porque o papai está pagando, e principalmente são altamente carentes de afeto, porque o papai paga tudo, menos a presença. O papai nunca está presente, porque o papai, nos poucos momentos que está em casa, está abraçado numa garrafa de uísque, está abraçado em conversa fiada, mas nunca tem atenção real para sua família. E depois o que acontece a gente já sabe. Essas pessoas crescem ressentidas, amarguradas, querendo se vingar na sociedade da falta de afeto que teve. E é isso o grande desafio do nosso tempo. A gente conseguir construir uma sociedade saudável que entenda de uma vez por todas que a prosperidade é acessível a todos. Nós temos construídas no mundo mais casas do que gente para morar. Então como é que a gente tem tanta gente morando nas ruas? Porque a gente vive num sistema desigual, um sistema injusto, desumano, e parece que a gente acha que isso é o natural, quando não é. Na natureza não há desperdício. Se a gente está alimentando um processo de desperdício para cultuar o dinheiro ao invés de Deus, ao invés de respeitar a nossa natureza, a nossa intimidade e a natureza ao nosso redor, a gente vai se tornar monstros, verdadeiros Darth Vaders como Elon Musk, Donald Trump e tantos outros ao nosso redor. Essas pessoas que se robotizam para servir a ideologias como, por exemplo, esses pobres de direita por aí. E você, o que pensa a respeito? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like, salve esse vídeo e vamos construir um mundo melhor.